Fala galera, agora que a gente já tirou a parte introdutória de herança sexual, vamos nos aprofundar nos 3 tipos que a gente mencionou na aula passada. Começando por herança ligada ao sexo, que é a herança que está presente no cromossomo X, ou seja, ela pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. O principal exemplo é o daltonismo, que é quando a pessoa tem dificuldade de distinguir algumas cores. Por exemplo, que número você enxerga aqui? Se você não enxerga número nenhum, provavelmente você é daltônico. Existem diferentes tipos de daltonismo, mas basicamente essas pessoas têm uma incapacidade de distinguir algumas cores por um distúrbio nos cones, as células que captam as cores dos nossos olhos. Essa condição é um tipo de herança ligada ao sexo de caráter recessivo, assim como a hemofilia, que também é outro exemplo muito clássico, que é a dificuldade de coagular o sangue por alguns problemas em fatores de coagulação. Mas como vamos analisar isso? Bom, vamos focar no daltonismo, mas a hemofilia é igual, você vai trocar só o D por H. Basicamente é isso, é exatamente a mesma situação. Existem basicamente 5 tipos de fenótipos possíveis, tanto para a hemofilia quanto para o daltonismo. 3 para as mulheres e 2 para os homens. Lembrando que são de caráter recessivo, portanto vamos lá. XDzão é uma mulher que não é daltônica, ou seja, é uma mulher típica. XDzinho é uma mulher que não tem daltonismo, porém ela carrega o alelo para o daltonismo. Por isso chamamos esse genótipo de típico portador. E por fim, XDzinho é uma mulher daltônica. Para o homem é muito mais simples. XDzão Y é um homem não daltônico, típico. XDzinho Y é um homem daltônico. E é por isso que o daltonismo é muito mais comum nos homens. Pois basta um XDzinho para o cara ser daltônico. Para a mulher precisa ter 2 XDzinhos, ou seja, para a mulher o pai precisa necessariamente ser daltônico e a mãe tem que ser pelo menos portadora do gene do daltonismo. Já o homem recebe o gene da mãe, que pode ser portadora ou daltônica, porque o pai mandou o Y para ele, obviamente. O mesmo vale para a hemofilia. Agora vamos para a herança restrita ao sexo, ou holândrica, que é a herança que está ligada à porção não homóloga do cromossomo Y. O grande exemplo que a gente já falou em uma aula anterior é a hipertricose auricular, que é o crescimento de pelos nos ouvidos. Portanto, se o homem possuir hipertricose, será XYHzão, e se ele não possuir, será XYHzinho. Ou seja, se um homem tiver hipertricose auricular, todos os descendentes homens dele terão hipertricose auricular para sempre, porque ele manda só o cromossomo Y, que é o mesmo, tem sempre hipertricose. Agora, por fim, a herança influenciada pelo sexo, que é talvez a mais complexa de todas. Como eu disse anteriormente, ela não acontece nem em X e nem em Y, ela acontece nos cromossomos autossomos, mas ela é influenciada pelo sexo do indivíduo. O exemplo clássico é a calvície, que tem uma relação íntima com a testosterona. O homem começa a produção de testosterona durante a adolescência e é o hormônio responsável por diversas características masculinas, como por exemplo barba, aumento de pelo no corpo, aumento de massa muscular, engrossamento da voz, etc. Essa testosterona combinada com a característica genética de possuir calvície vai levar os cabelos a caírem. Mas então as mulheres podem ter isso? Sim, as mulheres produzem uma pequena quantidade de testosterona que é camuflada no corpo devido à produção de progesterona e estrógeno, que são os hormônios sexuais femininos. Porém, a mulher chega um momento da vida que ela tem a menopausa e para de produzir esses hormônios, e nesse momento a testosterona começa a agir. E se ela tiver a característica genética de calvície, ela vai perder os cabelos também. Não vai ficar com aquela cabeça lisa que nem vários homens têm, porém vai ficar com o cabelo bem mais ralo do que as mulheres típicas. Só que, meus amigos, não é só essa influência do sexo. O homem tem muita testosterona, fica mais... Não. Os genes se comportam diferente dentro do homem e da mulher. Mas como assim? O gene Czão é o gene que causa a calvície. E o gene Czinho é o que dá o caráter típico. Qual que é a grande sacada? Czão é dominante nos homens, só que nas mulheres é o contrário. Czinho é dominante nas mulheres. Então, como é que vai ficar essa situação toda? Nos homens é o que a gente já está acostumado. Czão é um homem calvo. Czinho é um homem calvo. Czinho é um homem típico, sem calvície, com aquela cabeleira bonita ali em cima. Já as mulheres é o contrário. Czinho é uma mulher típica, cabelo normal. Czão é uma mulher típica também, porque o Czinho é dominante na mulher. E Czão é a mulher calva. Eu sei que é um assunto complexo, mas ao mesmo tempo é um assunto maravilhoso e muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu deixo vocês todos com um grande beijo, um abraço e eu fui.